O milionário idoso sobrevive graças à mendiga negra que mudou sua vida em 24 horas. A cidade pulsava freneticamente, repleta de sons, cheiros e rostos. No meio de tudo isso, Aninha, uma jovem de apenas 17 anos, se destacava como uma luz tênue em um mundo de sombras. A periferia onde morava tinha seu próprio ritmo, uma sinfonia triste de esperanças e frustrações. Desde cedo, Aninha se acostumara a lidar com as dificuldades, trabalhando em uma pequena loja que mal dava para sustentar sua família. E naquela manhã, ela estava com as mãos cheias de sacolas, o estômago roncando, mas a determinação de dar um futuro melhor aos seus irmãos a mantinha em pé. Foi em um dia como aquele que o inesperado aconteceu. Enquanto voltava para casa, ouvindo as conversas animadas ao seu redor, ela notou um homem caindo na calçada. Um homem idoso, bem vestido, com cabelos brancos e um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Era o SR, André Silva, um bilionário que poucos conheciam de verdade. Os rumores sobre ele eram muitos, investimentos sombrios, especulações e até mesmo histórias sobre a exploração de comunidades. Mas naquela hora não importava. Aninha correu até ele, coração disparado. Arrebatada por um impulso de compaixão, apoiou sua cabeça em seus braços. Alguém, chame uma ambulância. Gritou, mas ao olhar ao redor, percebeu que as pessoas apenas observavam, murmurando. O choque se transformou em urgência e, sem hesitar, ela raspou o bolso visando a passagem. Após a correria, o homem acordou, sua expressão confusa se iluminou ao ver a jovem. Você me salvou, disse, a gratidão nos olhos. Para a surpresa de Aninha, ele se apresentou como André Silva. Antes de ela se dar conta, ele a convidou para trabalhar em sua empresa como estagiária. Era a chance que tanto desejava. Nos dias seguintes, Aninha mergulhou no mundo dos negócios, cercada por pessoas que viviam em uma realidade completamente diferente. O brilho e o glamour eram fascinantes, mas foram os pequenos detalhes que se destacaram. Os sorrisos frios, os olhares desconfiados, as reuniões cheias de termos que soavam vazios. Com o tempo, começou a perceber que havia algo obscuro por trás da imagem perfeita da Silva Holdings. O chão sob os pés dela tremia e as dúvidas começaram a borbulhar. Será que vale a pena ficar neste lugar que se alimenta da miséria dos outros? Foi então que sua consciência começou a gritar. Uma noite não conseguiu dormir, o peso das responsabilidades se tornando insuportável. E se ela confrontasse André? Mais do que isso, e se sua luta afetasse sua família? O medo de perder tudo a paralisava. Ainda assim, uma chama de esperança ardeu em seu coração. Ela decidiu investigar, seguindo os passos de seus novos colegas, e se deparou com verdades que nunca imaginou, transações questionáveis, mentiras construídas em cima de vidas vulneráveis. Na calada da noite, uma mensagem de um amigo da comunidade a atingiu como um raio. Ele estava preso por um escândalo relacionado à empresa. A linha entre sua segurança e a luta por justiça tornava-se cada vez mais tênue. E agora, o que fazer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Aninha estava lá, paralisada, o coração acelerado, quando a mensagem do amigo fez sua mente rodar. Como aquilo tinha acontecido, a empresa tão admirada era uma armadilha. O chão parecia tremer sob ela, e a cada passo que dava em direção à verdade, mais ela se sentia como se estivesse caminhando sobre um fio de navalha. O medo a paralisava, mas a indignação a impulsionava. Naquela noite não conseguiu mais dormir. As paredes do quarto pareciam se fechar. A imagem de seu amigo, preso e desesperado, atravessava sua mente. Eu preciso fazer algo, decidiu com um impulso crescente. Era impossível simplesmente ignorar e, mais ainda, aceitar a culpa pelo sofrimento de tantos. No dia seguinte, Aninha se preparou para ter uma conversa com André, já estava determinada. Mas quando chegou à empresa, encontrou um clima pesado. Sussurros e olhares apreensivos permeavam os corredores. Ao entrar na sala de reuniões, foi surpreendida. Um grupo de executivos estava reunido ali e a tensão era palpável. A janela escura deixava o ambiente semi-iluminado, como se o próprio sol tivesse hesitado em entrar. O que estava acontecendo? André a cumprimentou como se nada estivesse acontecendo, mas notou que as expressões dos outros eram de desespero. Aninha, temos um problema, disse ele com uma voz tensa.
Precisamos cancelar o lançamento do novo projeto. Antes que ela pudesse questionar, o som alto da porta se abrindo a interrompeu. Um homem de terno preto, com uma aparência austera e um olhar penetrante, entrou. Sr. Silva, não temos tempo para isso. A revisão da auditoria trouxe resultados alarmantes e precisamos agir agora. O que quer que fosse, o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Aninha percebeu que a situação era muito mais intensa do que imaginava. Os sussurros que escutou antes faziam sentido agora. A empresa estava em apuros. Foi nesse instante que um grito estridente ecoou pelo ambiente. Ela olhou para a porta e viu uma mulher aparecendo, com lágrimas nos olhos e a voz trêmula. André. Você não pode fazer isso. Meus filhos precisam da minha ajuda e você está prestes a deixar tudo isso morrer. A mulher se jogou aos pés de André implorando. O choque tomou conta do lugar. Aninha sentiu um vazio no estômago. A mulher era uma das beneficiárias de um dos projetos comunitários que estavam sendo descontinuados. O laço entre eles estava mais selado do que ela pensava. Essa é a verdade que você não sabe, Aninha, gritou a mulher em uma explosão de dor. Eles estão cortando os recursos. Seus sonhos não são mais importantes que lucros. Aninha ficou em estado de choque. Era como se o mundo houvesse desabado em sua volta. O que ela acreditava ser uma oportunidade, agora era somente uma engrenagem em uma máquina insensível que destruía vidas. Sim, André não era apenas um executivo, ele estava dirigindo um navio indisciplinado e de consequências sombrias. O homem que agradeceu por seu heroísmo agora parecia um gigante de mármore, sem coração. Enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam, Aninha sentiu um nó na garganta. O que eu faço agora? Pensou. Ela se virou e o olhar de André estava fixo na mulher, num misto de culpa e frieza. A sala parecia girar ao seu redor e uma nova realidade estava se desenhando, algo que desafiava tudo o que ela tinha acreditado. A verdade estava mais perto do que nunca. Mas quais serão as consequências dessa revelação e o que ela perderia ao lutar contra um sistema tão poderoso? Aninha estava paralisada, o coração acelerado. A sala respirava tensão, o olhar da mulher aos pés de André implorava por respostas que pareciam recuar. A verdade estava se revelando, mas o peso dela era quase insuportável. E quando André finalmente abriu a boca para falar, a voz dele tremia. Precisamos encontrar uma solução rápida. Começou, mas antes que pudesse completar, a porta se abriu novamente, desta vez com uma força surpreendente. Um homem alto e robusto, com olhos que brilhavam como lâminas, adentrou a sala. O ar ficou gelado. Sr. Silva! A firmeza do homem cortou as palavras de André. Temos problemas maiores. Eles descobriram, a contabilidade não bate. O som de seus pés ecoava na sala, a cada passo a tensão aumentava. Aninha podia sentir um formigamento nos dedos, como se o chão estivesse desmoronando sob ela. André, agora pálido, olhou para Aninha com a mesma confiança que trazia ao apresentar novos projetos. Espere, isso não faz sentido. Temos tudo sob controle. Mas a negação dele soava vazia. Olhando ao redor, Aninha percebeu que os outros executivos a observavam, com expressões que misturavam desespero e raiva. O clima no ambiente estava mudando rapidamente. Você não entende, André, disse o homem. O comitê está ciente das operações e eles não ficarão parados. O que você está dizendo? A voz de Aninha saiu mais alta do que pretendia. O frio no estômago a impediu de tremer. Os sussurros de um escândalo, algo maior do que poderia compreender, começavam a se formar na sua mente. Um projeto sem licitação, um esquema que envolve... Ele hesitou, mas era tarde demais. Uma brisa gélida soprou através da sala, como se o ar tivesse se tornado pesado. Os olhares se fixaram em Aninha. E você, Aninha, que em nome de um emprego abriu seus olhos para nosso mundo, o que você fará agora que descobriu o verdadeiro propósito do que fazemos? Indagou André, o tom dele carregado de uma mistura de dor e desafio. A frustração no olhar dele era palpável. Não, isso não pode ser verdade, ela sussurrou, mas uma voz dentro dela começou a gritar que era. Então a explosão de luz e som quebrou a tensão. Um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. O vidro da janela vibrava numa sinfonia de estilhaços. O pânico tomou conta da sala. O que foi isso? Gritou uma mulher, enquanto todos corriam para olhar pela janela. Lá embaixo havia fumaça, gritos e caos. Uma multidão começava a se reunir. E naquela confusão, Aninha viu algo que a paralisou um grupo de pessoas da comunidade, incluindo o amigo que estava na prisão protestando. Cartazes com palavras de ordem eram erguidos e a imagem do seu amigo à frente trazia uma determinação que ela não poderia ignorar. Vá, Aninha! Gritou a mulher que tinha se jogado aos pés de André, seu desespero agora transformado em fogo. A luta é sua agora, mas o choque foi ainda maior quando, entre os protestantes, Aninha avistou um rosto familiar. Sua mãe, o coração dela disparou.
o que sua mãe estava fazendo ali e como tudo isso estava conectado. O mundo sob seus pés desmoronava, revelando complexidades inimagináveis. Ela se virou para André, a mente confusa. Você sabia de tudo isso? Como você pode? Ele olhou para ela e por um momento ela viu um homem em desespero exposto. Aninha, eu não. Você não pode, mas era tarde. A dor da traição começou a criar raízes em seu peito. Agora a verdade não era apenas sobre a empresa, mas sobre sua família, suas esperanças e a construção do futuro. O que ela faria com tudo isso? Antes que pudesse pensar mais, uma nova onda de gritos irrompeu da multidão. O clima era de revolta, de luta, e de repente, tudo parecia um jogo de xadrez onde as peças estavam mudando. E a próxima jogada estava nas mãos dela. O que ela escolheria? Aninha estava paralisada, o coração acelerado. A sala respirava tensão, o olhar da mulher aos pés de André implorava por respostas que pareciam recuar. A verdade estava se revelando, mas o peso dela era quase insuportável. E quando André finalmente abriu a boca para falar, a voz dele tremia. Precisamos encontrar uma solução rápida. Começou, mas antes que pudesse completar, a porta se abriu novamente, desta vez com uma força surpreendente. Um homem alto e robusto, com olhos que brilhavam como lâminas, adentrou a sala. O ar ficou gelado. Esse R. Silva, a firmeza do homem cortou as palavras de André. Temos problemas maiores. Eles descobriram. A contabilidade não bate. O som de seus pés ecoava na sala. A cada passo, a tensão aumentava. Aninha podia sentir um formigamento nos dedos, como se o chão estivesse desmoronando sob ela. André, agora pálido, olhou para Aninha com a mesma confiança que trazia ao apresentar novos projetos. Espere, isso não faz sentido. Temos tudo sob controle. Mas a negação dele soava vazia. Olhando ao redor, Aninha percebeu que os outros executivos a observavam, com expressões que misturavam desespero e raiva. O clima no ambiente estava mudando rapidamente. Você não entende, André, disse o homem. O comitê está ciente das operações e eles não ficarão parados. O que você está dizendo? A voz de Aninha saiu mais alta do que pretendia. O frio no estômago a impediu de tremer. Os sussurros de um escândalo, algo maior do que poderia compreender, começavam a se formar na sua mente. Um projeto sem licitação, um esquema que envolve... Ele hesitou, mas era tarde demais. Uma brisa gélida soprou através da sala, como se o ar tivesse se tornado pesado. Os olhares se fixaram em Aninha. E você, Aninha, que em nome de um emprego abriu seus olhos para nosso mundo. O que você fará agora que descobriu o verdadeiro propósito do que fazemos? Indagou André, o tom dele carregado de uma mistura de dor e desafio. A frustração no olhar dele era palpável. Não, isso não pode ser verdade, ela sussurrou, mas uma voz dentro dela começou a gritar que era. Então a explosão de luz e som quebrou a tensão. Um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. O vidro da janela vibrava numa sinfonia de estilhaços. O pânico tomou conta da sala. O que foi isso? Gritou uma mulher enquanto todos corriam para olhar pela janela. Lá embaixo havia fumaça, gritos e caos. Uma multidão começava a se reunir. E naquela confusão, Aninha viu algo que a paralisou um grupo de pessoas da comunidade, incluindo o amigo que estava na prisão protestando. Cartazes com palavras de ordem eram erguidos e a imagem do seu amigo à frente trazia uma determinação que ela não poderia ignorar. Vá, Aninha! Gritou a mulher que tinha se jogado aos pés de André, seu desespero agora transformado em fogo. A luta é sua agora, mas o choque foi ainda maior quando, entre os protestantes, Aninha avistou um rosto familiar. Sua mãe, o coração dela disparou. O que sua mãe estava fazendo ali e como tudo isso estava conectado. O mundo sob seus pés desmoronava, revelando complexidades inimagináveis. Ela se virou para André, a mente confusa. Você sabia de tudo isso. Como você pode? Ele olhou para ela e por um momento ela viu um homem em desespero exposto. Aninha, eu não, você não pode, mas era tarde. A dor da traição começou a criar raízes em seu peito. Agora, a verdade não era apenas sobre a empresa, mas sobre sua família, suas esperanças e a construção do futuro. O que ela faria com tudo isso? Antes que pudesse pensar mais, uma nova onda de gritos irrompeu da multidão. O clima era de revolta, de luta, e de repente, tudo parecia um jogo de xadrez onde as peças estavam mudando. E o que aconteceu em seguida ninguém esperava. Uma mulher da multidão rompeu a barreira de segurança, a determinação no olhar. Enquanto todos observavam, ela gritou, você não pode nos ignorar, André, você é meu pai. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Aninha sentiu a sala girar. O que ele tinha uma filha. Essa mulher, com a coragem de um leão, era a filha secreta de André. A verdade era mais complicada do que ela imaginava. A expressão no rosto de André mudou de raiva para desespero. Como? Como você se atreve a aparecer aqui? Ele respondeu, a voz trêmula.
O choque na sala era palpável, os olhares curiosos misturados à indignação. Aninha sentiu um nó na garganta. O homem que havia admirado agora estava ocultando segredos que poderiam desmoronar tudo. A mulher continuou: você fez promessas, promessas que não cumpriu. Meus irmãos precisam de você também. As palavras dela eram como facadas, ecoando no coração de Aninha. A confusão se tornava dor e a dor se transformava em raiva. Mas quem era essa mulher? Qual era o seu papel nesta história? Enquanto as peças do quebra-cabeça se aglomeravam, Aninha pensou. Tudo o que você acredita pode estar prestes a desmoronar. O que mais André poderia estar escondendo? E como ela lidaria com essa nova verdade? E agora, com a multidão clamando e as novas revelações a rodeando, o que ela faria a seguir? A luta não era mais apenas sua. Era de uma comunidade inteira e os laços familiares estavam mais entrelaçados do que ela poderia imaginar. Aninha estava paralisada, o coração acelerado. A sala respirava tensão, o olhar da mulher aos pés de André implorava por respostas que pareciam recuar. A verdade estava se revelando, mas o peso dela era quase insuportável. Quando André finalmente abriu a boca para falar, a voz dele tremia. Precisamos encontrar uma solução rápida. Começou, mas antes que pudesse completar, a porta se abriu novamente, desta vez com uma força surpreendente. Um homem alto e robusto, com olhos que brilhavam como lâminas, adentrou a sala. O ar ficou gelado. S.R. Silva, a firmeza do homem cortou as palavras de André. Temos problemas maiores. Eles descobriram, a contabilidade não bate. O som de seus pés ecoava na sala, a cada passo a tensão aumentava. Aninha podia sentir um formigamento nos dedos, como se o chão estivesse desmoronando sob ela. André, agora pálido, olhou para Aninha com a mesma confiança que trazia ao apresentar novos projetos. Espere, isso não faz sentido, temos tudo sob controle. Mas a negação dele soava vazia. Olhando ao redor, Aninha percebeu que os outros executivos a observavam, com expressões que misturavam desespero e raiva. O clima no ambiente estava mudando rapidamente. Você não entende, André, disse o homem. O comitê está ciente das operações e eles não ficarão parados. O que você está dizendo? A voz de Aninha saiu mais alta do que pretendia, mas o frio no estômago a impediu de tremer. Os sussurros de um escândalo, algo maior do que poderia compreender, começavam a se formar na sua mente. Um projeto sem licitação, um esquema que envolve... Ele hesitou, mas era tarde demais. Uma brisa gélida soprou através da sala, como se o ar tivesse se tornado pesado. Os olhares se fixaram em Aninha. E você, Aninha, que em nome de um emprego abriu seus olhos para nosso mundo. O que você fará agora que descobriu o verdadeiro propósito do que fazemos? Indagou André, o tom dele carregado de uma mistura de dor e desafio. A frustração no olhar dele era palpável. Não, isso não pode ser verdade, ela sussurrou, mas uma voz dentro dela começou a gritar que era. Então a explosão de luz e som quebrou a tensão. Um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. O vidro da janela vibrava numa sinfonia de estilhaços. O pânico tomou conta da sala. O que foi isso? Gritou uma mulher, enquanto todos corriam para olhar pela janela. Lá embaixo havia fumaça, gritos e caos. Uma multidão começava a se reunir, e naquela confusão, Aninha viu algo que a paralisou um grupo de pessoas da comunidade, incluindo o amigo que estava na prisão protestando. Cartazes com palavras de ordem eram erguidos, e a imagem do seu amigo à frente trazia uma determinação que ela não poderia ignorar. Vá, Aninha! Gritou a mulher que tinha se jogado aos pés de André, seu desespero agora transformado em fogo. A luta é sua agora, mas o choque foi ainda maior quando, entre os protestantes, Aninha avistou um rosto familiar. Sua mãe, o coração dela disparou. O que sua mãe estava fazendo ali e como tudo isso estava conectado. O mundo sob seus pés desmoronava, revelando complexidades inimagináveis. Ela se virou para André, a mente confusa. Você sabia de tudo isso? Como você pode? Ele olhou para ela e por um momento ela viu um homem apreensivo exposto. Aninha, eu não. Você não pode. E era tarde. A dor da traição começou a criar raízes em seu peito. Agora a verdade não era apenas sobre a empresa, mas sobre sua família, suas esperanças e a construção do futuro. O que ela faria com tudo isso? Antes que pudesse pensar mais, uma nova onda de gritos irrompeu da multidão. Mas então uma figura se destacou entre os manifestantes, um homem de cabelo desgrenhado, com marcas de vida difíceis em seu rosto. Ao se aproximar da entrada do edifício, ele levantou um cartaz. O que Aninha não esperava era que, ao olhar bem, ela reconheceu o homem. Era o pai de André. Ela nunca soube que ele tinha um vínculo tão íntimo com aquele desconhecido. Vão ver o que ele fez com o nosso dinheiro. Ele me enganou, me deixou na rua, e agora você, André, está prestes a pagar por tudo isso. Ele gritou, a raiva e a dor em sua voz ressoando como um trovão. Aninha sentiu o chão tremer sob seus pés.
As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneiras que ela nunca tinha imaginado. Como você se atreve a aparecer aqui? André rosnou, agora claramente encolhido de medo. Os olhos dele eram uma mistura de raiva e desespero. Você não sabe do que está falando. Aninha estava em choque. Calor e frio a envolviam ao mesmo tempo, uma tempestade de emoções que a deixava atordoada. O que estava acontecendo ali? A traição, o escândalo. Sua cabeça girava e com isso veio uma compreensão dolorosa. Tudo que ela tinha considerado como verdade estava sendo invertido como um jogo de cartas. Você nunca foi o que parecia, André pensou com amargura. O que mais ele escondia? O que isso significava para seus sonhos, suas esperanças? Com o coração acelerado, ela sentiu que a vida fumegava em chamas que poderiam consumir tudo, e enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, ela percebeu que a luta só estava começando. E com isso, uma pergunta ecoou em sua mente: qual seria o custo da verdade? Aninha estava paralisada, o coração acelerado. A sala respirava tensão enquanto as palavras da filha de André ressoavam. Ela nunca imaginou que o homem que a havia ajudado a conseguir um emprego estaria tão entrelaçado em um emaranhado de segredos. Mas o impacto da revelação não era apenas sobre André, era uma ferida aberta em toda a comunidade. Seu mundo desmoronava e a luta parecia mais próxima do que nunca. Isso não pode ser verdade. Gritou uma mulher entre os manifestantes. Sua voz atravessou a sala não apenas com raiva, mas com uma dor que carregava suas próprias histórias. Você nos fez promessas, André. Você não vai escapar. O clima era explosivo. A multidão começava a invadir o saguão da empresa, os gritos ecoando como um rugido que ameaçava derrubar as paredes. Aninha sentiu um nó na garganta. O pai de André estava ali, o homem que testemunhara a destruição de seu lar, e agora, na fraqueza de André, sua verdade se desnudava perante todos. Ela olhou para ele, o homem que acreditava ser poderoso agora se mostrava um menino aterrorizado pela realidade de seus atos. E então, como se o destino tivesse reservado uma surpresa a todos, uma sequência inesperada de eventos tomou forma. Um novo estrondo, a porta do andar se abriu violentamente e homens de terno, equipados com armas e uma fúria tosca nos olhos, invadiram o espaço. Todos no chão, agora. Um deles gritou enquanto a confusão se espalhava como fogo em palha seca. A sala, que antes respirava tensão, agora estava cheia de pânico e gritos. O caos reinava e cada um tentava compreender o que estava acontecendo. André, com o semblante em choque, virou-se para Aninha. Tudo isso é um mal-entendido. Eu não tenho nada a ver com isso, mas suas palavras eram meras sombras diante do que a realidade se tornara. A mulher que se jogou aos pés de André agora chorava desesperada. Você sabia que ia acontecer. Você provocou tudo isso. O homem que havia invadido a sala de olhar duro apontou para André e gritou. Estamos aqui por sua causa. Você destruiu nossas vidas e agora a cobrança chegou. O clima de revolta, ameaçado pela presença armada, mudava radicalmente o jogo. Aninha sentia que cada segundo se tornava uma eternidade enquanto olhava em volta e via o desespero nos rostos das pessoas que nunca poderia esquecer. Antes que a situação pudesse se desenrolar mais, um dos guardas fez um movimento brusco. A arma disparou, o estrondo ecoou e tudo parou. Aninha sentiu a adrenalina subir, o tempo parecia desacelerar. O disparo não acertou ninguém, mas o tiro fez o público enlouquecer, as pessoas gritando e correndo para todos os lados. As cadeiras se arrastavam, os gritos se fundiam a um clamor de desesperança. E no meio daquela confusão, quando os gritos se tornaram um eco distante, Aninha viu algo que a fez tremer. Uma figura se ergueu na entrada, seu rosto iluminado por um brilho que parecia quase sobrenatural. Era a mendiga que Aninha tinha ajudado alguns meses atrás. A mesma mulher que, em seu modo simples e direto, fez de Aninha uma guardiã de alguma coisa que mal compreendia. Não pode continuar assim, André. Você já destruiu vidas demais. A mendiga tinha um poder que fazia arder em Aninha uma sensação de esperança. A mulher falava com uma firmeza que ecoava na multidão e cada palavra dela era uma espada. As pessoas aqui estão sofrendo. E você sabe disso, agora assuma suas responsabilidades. O silêncio estava tão denso quanto a fumaça que começava a se dissipar. Todos pararam para ouvir. O golpe do destino estava ali e Aninha percebeu que o que parecia um caos poderia ser um novo começo, um novo levante. Ela não poderia ficar parada, não podia ficar em cima do muro. Era a hora de decidir, e quando a mendiga olhou para Aninha e sorriu, um novo entendimento floresceu no coração da jovem. Venha, Aninha, juntos podemos. Mas antes que pudesse ouvir o que a mendiga desejava compartilhar, um novo som interrompeu o momento: sirenes. O cheiro de fumaça e gritos ecoavam enquanto a realidade aterrorizante se desenrolava.
Uns homens de terno no fundo da sala começaram a se afastar, levando André agora em um estado de desespero palpável. Qual era a verdade que agora se colocava diante dela? O que havia se tornado de André, do pai dele e de todos, e o que isso significaria para a luta que se anunciava? Uma nova era de incerteza surgia. Aninha estava em uma encruzilhada. O que ela faria agora? Ela tinha que fazer uma escolha e essa decisão poderia mudar tudo. Uma nova luta estava prestes a começar e cada passo adiante poderia levá-la a uma revelação ainda mais chocante. Aninha estava em um turbilhão, o caos se desenrolando à sua frente. O som dos gritos subia em volume, enquanto a multidão se aglomerava, seus rostos misturando desespero e determinação. Ela sabia que algo precisava ser feito, que a luta não era apenas dela, mas de todos aqueles que dependiam de suas vozes. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo chocante aconteceu. A mulher que se jogou aos pés de André, a mãe de seus irmãos, olhou para ele com a intensidade de alguém que havia chegado ao fim. Você fez isso com a gente, André. Devia ter me protegido. O tom de raiva ressoou, mas uma fraqueza inexplicável começou a aparecer em seus olhos. E, de repente, a sala da reunião ficou em silêncio. Uma porta se abriu com estrondo e um homem de terno escuro, com o rosto coberto de hematomas e uma cicatriz que cortava seu lábio, entrou. O ar congelou. Aninha sentiu seu coração parar. Era o pai de André e as palavras que saíram de sua boca mudaram tudo. Vocês acharam que eu estava morto. Não cometi suicídio, fui forçado a ir embora. A confissão dele pairou no ar, o choque atravessou a sala como uma eletricidade invisível. André se encolheu, o olhar perplexo, balançando a cabeça em negação. Não, você não pode estar aqui. Eu fiz tudo o que você pediu. A elevadíssima tensão agora parecia estar prestes a estourar. O pai encarou André com um olhar que atravessava a alma. Você destruiu tudo e todos, e agora está na hora de você arcar com as consequências. A multidão dividida começou a murmurar, cada um tentando digerir a revelação devastadora. A mulher aos pés de André se levantou, a raiva agora misturada com compaixão. Você não sabia que ele estava vivo? O que mais você esconde de nós? O olhar de desespero de André não conseguiu responder. Em vez disso, sua verdade começou a pesá-lo como uma âncora, aprisionando-o em sua própria mentira. Aninha sentiu um nó na garganta. O que mais estaria escondido? O homem, que por tanto tempo para ela havia sido uma figura aterrorizante, parecia agora um fantasma fugindo de seus próprios erros. Através da confusão, Aninha olhou para a mendiga, que balançava a cabeça, como se tivesse compreendido o que estava por vir. A verdade se libertou e agora todos nós devemos lidar com isso. Um novo grito ecoou, mas não era mais de raiva, era de tristeza. A mulher começou a chorar. Você tinha a chance de corrigir tudo, André. Tinha a chance de ser um homem de verdade. As palavras dela cortaram o ar. A energia na sala mudou. Todos se viraram, olhando para o homem que outrora parecia tão poderoso, agora reduzido a uma pilha de dúvidas e arrependimentos. Escutem, escutem, ele gritou. Eu nunca quis causar dor a ninguém. Cada decisão foi em nome de salvar. Mas suas palavras eram ruído no vento. O passado estava sendo exposto como uma ferida aberta. A verdade era uma lâmina, cortando o que precisava ser cortado, expondo o que havia se acumulado em anos de mentiras. E então uma sirene, mais uma vez, cortou o ar, aumentando a sensação de urgência. Mas não era só isso, um incêndio se formava do lado de fora, muito próximo, o cheiro de fumaça pairava no ar. As pessoas gritavam e corriam em direção à saída, mas Aninha sentiu algo diferente em sua essência, uma necessidade crescente de levar a luta adiante. Olhou para seu amigo na multidão. Ele estava lá e não estava sozinho. Ao seu lado, uma figura que ela nunca pensou ver novamente, sua avó adoentada, mas lá erguendo um punho. Vá, Aninha, agora é a sua luta. O clamor dela ecoou na mente de Aninha. A verdade estava revelada e o futuro dependia de suas escolhas. Mas o pai de André, com a intensidade de um relâmpago, declarou: e se eu disser que o verdadeiro responsável por isso tudo não é André, que há mais envolvidos, que ele foi uma marionete em um jogo maior? E, com essas palavras, o chão parecia tremer sob seus pés. O que isso significaria? Qual era o grande esquema que se escondia nas sombras? Tudo que uma vez pareceram ser verdades absolutas, agora estavam se dissolvendo. Aninha, com o coração batendo forte, soube que a próxima escolha poderia mudar tudo. O que mais precisaria descobrir? Antes que pudesse pensar mais sobre isso, um novo estrondo ressoou. Enquanto a fumaça começava a invadir a sala, ficou claro que a luta não era só pela verdade de André, mas por um sistema que ameaçava todos. A batalha estava apenas começando e a real natureza das relações estava prestes a ser testada como nunca antes. Aninha sentiu a adrenalina subir. O que poderia acontecer a seguir?
A fumaça começou a invadir a sala e a tensão aumentou. Aninha olhou em volta, os rostos ao seu redor eram de desespero. O que mais poderia acontecer? Então o homem que havia entrado, com as marcas de uma luta antiga, levantou as mãos e gritou: "A verdade não termina aqui." Foi como se uma explosão de ar fresco tivesse invadido a sala. Todos pousaram os olhos nele. O pai de André, agora exposto, parecia ter uma carta na manga. Vocês precisam saber o que realmente aconteceu. André não é o único responsável por este desastre. Há pessoas poderosas por trás disso, muito mais perigosas do que ele poderia imaginar. Os murmúrios se intensificaram. Aninha sentiu um frio na espinha. E se tudo aquilo fosse uma manobra de desespero? André, que estava na defensiva, olhou para o pai com um misto de raiva e medo. Você não pode simplesmente aparecer assim e jogar tudo em mim. Isso é loucura. A mãe de seus irmãos, que até então parecia perdida, agora se erguia, uma chama de determinação em seu olhar. Chega de mentiras. Se você realmente se importa, então me diga a verdade, André. Quem mais está envolvido nisso? Aninha observou seu coração batendo mais rápido. Olhar para o pai de André, as palavras dele pareciam carregar um eco de algo antigo. Ninguém sabe, mas uma empresa rival está por trás de tudo isso. Eles manipulam tudo, se alimentam da sua fraqueza. O que aconteceu com você não foi apenas azar, foi uma estratégia. O choque a golpeou como um soco no estômago. Todas aquelas mentiras eram apenas a ponta do iceberg. E se a empresa que havia dado a Aninha uma chance, que parecia ser sua salvação, na verdade fosse a armadilha que prendia todos à miséria? O diálogo fervia e a indignação da multidão aumentava. Entre os gritos e murmúrios, Aninha viu sua avó se aproximar. Aninha, você precisa se juntar a eles. Este não é apenas um embate entre André e você, é uma luta de todos nós. O olhar dela era intenso, um pedido silencioso para que Aninha se unisse à causa. Mas algo ainda inquietava Aninha. Ela franziu a testa, tentando conectar os pontos, e então um novo estalo, uma lembrança de um título que vira em um jornal. O nome da empresa rival e uma imagem de um homem que insistiu em não ser reconhecido, um homem que também estava ali. O coração dela disparou. Não, não pode ser. Justamente naquele momento, a porta se abriu com um estrondo. Um novo grupo de homens entrou, desta vez mais numerosos e uniformizados. A segurança da empresa está sob ataque. Todos para suas posições, gritaram. Aninha sentiu a adrenalina disparar. O caos se instalou novamente, mas agora havia uma nova urgência. Então, no meio da confusão, a mulher que havia invadido a sala e se declarado como filha de André gritou: "Esperem, eu sei a verdade. Não sou apenas filha de André. Eu sou filha de todos nós. Fui criada para ser uma peão em um jogo maior e esse jogo inclui muito mais do que você pode imaginar. E o homem que nós tememos nunca esteve longe." Aninha ficou paralisada. Como assim? A sala esqueceu o barulho lá fora. Os olhares se fixaram nela, as expressões eram de choque. Esse homem é meu pai também? O ar ficou cortante. O mundo de Aninha virou de cabeça para baixo. O que isso significava para todos ali? As alianças, os laços que foram forjados em meio ao sofrimento, tudo poderia ser uma farsa. André, mais pálido do que nunca, olhou para a mulher. Você não sabe o que está dizendo, mas as palavras dela ressoavam como um eco, revelando o que estava oculto. O choque na sala era palpável e os murmurinhos agora eram gritos de desespero. Era a hora da verdade e a verdade poderia ser devastadora. Mas antes que alguém pudesse processar tudo, o som de outro disparo cortou o ar. A tensão se transformou em pânico. Alguém havia caído? Aninha olhou e tudo o que ela conhecia estava virando cinzas. A pergunta ecoou em sua mente: quem mais estava envolvido nesse jogo mortal? A luta estava apenas começando e as consequências poderiam vir de qualquer direção. O som do disparo reverberou na sala e a multidão parou. O peso do silêncio foi esmagador, subitamente substituído por murmúrios de terror. Aninha ficou paralisada, o mundo ao seu redor se desvanecendo em um borrão. O que acabara de acontecer? Olhou para o homem que havia disparado, seu olhar confuso, e então para André, que não conseguia processar a situação. Alguém está ferido? Uma voz alta cortou a tensão como uma faca. Os olhares se voltaram para a mulher que se jogara aos pés de André. Ela tremia, as mãos cobrindo o rosto, lágrimas escorrendo. Por favor, não! Ela parecia desolada, como se seu próprio mundo tivesse desmoronado diante dela. Estamos todos em perigo aqui, gritou uma voz da multidão. Aninha não conseguia decidir para onde olhar. O caos começava novamente. As sirenes estavam mais próximas e os gritos se intensificavam. Mas então, em meio ao tumulto, a realidade se exacerbava. O pai de André, ainda com expressão tensa, deu um passo à frente. Isso não acaba aqui, sua voz ecoou e ele olhou diretamente para Aninha. Você precisa saber a verdade.
André não está sozinho na culpa. Há um plano maior? Que plano? Aninha perguntou, o coração martelando. Ela sentia como se a cada instante mais coisas fossem sendo reveladas a uma velocidade que mal conseguia acompanhar. Eles estão por trás de tudo. Usaram você, Aninha. Usaram suas esperanças, suas ambições. O homem estava quase gritando agora, os olhos incendiados de paixão. Uma verdadeira rede de corrupção manipulando todos nós. Do que você está falando? O mundo de Aninha estava desmoronando em um mosaico de verdades desconexas. Se o que você diz é verdade, quem está por trás disso? Eles não só querem o controle da Silva ou Jeans, mas de tudo. Nos manipularam, enganar, e não só André, mas todos. Até você, minha filha. A confissão do homem sobre ser pai da mulher forte e decidida na multidão fez heranças sombrias emergirem. Você nunca foi apenas uma vítima. Você é uma peça nesse jogo? O impacto da revelação a atingiu como uma avalanche. O quê? Como você? Aninha sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Tudo que ela havia acreditado pareceu se reverter em instantes. André, agora em um estado de completa desolação, balançou a cabeça como se seu mundo também estivesse desmoronando. Não pode ser. Isso não é verdade. Mas a tensão na sala estava palpável. Nesse momento, a mulher na multidão, a que tinha se apresentado como filha de André, gritou: "E eu sou uma parte disso tudo. Eu sou a ligação que falta. Eu também fui usada." As palavras dela atingiram Aninha em cheio. "Você sabia de tudo isso?" Aninha questionou, a voz trêmula. "Por que não falou antes?" "Porque eu temia. Temia o que você descobriria. Temia por nossas vidas." O desespero na voz da mulher era palpável, e ela prosseguiu, transformando o clima já carregado em um turbilhão emocional. "Mas agora é hora de nos unirmos contra quem quer que seja que esteja manipulando nossas vidas." Nesse momento, um novo estrondo ecoou lá fora. Mas não eram apenas sirenes, era como se o chão estivesse tremendo, um tremor que fazia as paredes vibrarem. Aninha olhou pela janela e viu algo que a fez estremecer. Uma multidão de pessoas se unindo do lado de fora, levantando cartazes e bandeiras, gritando palavras de ordem. Mas não só isso. As pessoas estavam queimando fotos de André. Não. O que eles estão fazendo? Uma onda de pânico tomou conta de Aninha. O caos era agora uma tempestade. "Precisamos sair daqui. Eles não sabem quem você realmente é", gritou o pai de André, tentando controlar a situação. A verdade não pode ser abafada. O jogo está prestes a mudar, e no meio daquela confusão, uma verdade devastadora se firmou na mente de Aninha. Tudo o que ela conhecia estava prestes a ser errado. O que mais estava escondido? Como a luta pela justiça poderia continuar com tantas camadas de mentira? Uma nova reviravolta se aproximava, e o que seria a próxima jogada no tabuleiro de xadrez que era a vida dela? O futuro, agora mais incerto do que nunca, se tornava um labirinto. A esperança misturada ao medo a deixava perplexa. O que viria a seguir? Aninha sentiu o coração disparar enquanto o caos ao seu redor parecia um pesadelo em câmera lenta. O som do disparo ainda ecoava, e ela olhou para o corpo caído no chão. Era um amigo, uma alma inocente que acabou de tentar proteger o que restava de esperança naquela sala. O calor da fumaça a envolvia e o pânico estava em todos os rostos. Mas a revelação do pai de André sobre uma rede de manipulação se firmava cada vez mais como uma verdade cruel. "Isso não vai acabar assim", gritou a mulher que se apresentou como filha de André, seu olhar flamejante. "Precisamos expor a verdade. Esse não é o nosso fim." As palavras dela ecoaram nas paredes, batendo forte no peito de Aninha, que ainda estava paralisada. Como poderia seguir em frente sabendo que havia um plano maior por trás de toda a destruição? A multidão estava agitada, e um novo sentido de união surgia entre eles, uma determinação palpável de lutar. "Vamos, é hora de mostrarmos a verdade", Aninha gritou, quebrando a paralisia. O desejo de combater a injustiça a impulsionou, e sem hesitar ela se juntou à mulher. Ao olhar ao redor, viu outros se unirem a elas, formando uma linha em direção à entrada. A adversidade só estava começando, mas agora havia também uma faísca de esperança. Pela primeira vez, Aninha sentiu que não estava sozinha. Enquanto eles avançavam, ela viu seu amigo, que tinha se machucado, se levantando. Um sorriso esperançoso se espalhou por seu rosto. "Juntos nós podemos fazer isso." Do lado de fora, a multidão protestava, gritos de protesto ecoavam, e com isso o espírito da resistência se intensificava. As vozes unidas criavam um rugido, e assim tudo parecia convergir para um único objetivo: liberdade. Então a mãe de seus irmãos atravessou a multidão, lágrimas nos olhos, mas firme. "Isso não é seu fim, André. Você pode mudar isso tudo." Ela o encarou como se tentasse alcançar a parte perdida dele. Para Aninha, era a vez de André se redimir, de ver a verdade e lutar ao lado deles. Eu não sei se posso", ele respondeu, sua voz trêmula, mas os olhos agora estavam cheios de dor e determinação.
mas farei o que for preciso, eu prometo. O pai de André piscou para a tela do seu celular, a multiplicidade de câmeras e retransmissões ao vivo marcava um novo capítulo. Sejamos a mudança, quero que todos vejam isso. Ele levantou o celular em direção à multidão e todos começaram a gritar. As sirenes estavam mais intensas, a polícia se aproximava, mas a luta agora era mais do que eles imaginavam. Não conseguimos nossos sonhos até agora. Mas juntos não há barreira que possamos quebrar, Aninha gritou, e como que em um coro orquestrado, aqueles que estavam lá misturados como um só, começaram a gritar também, nós não vamos parar. Com o apoio da comunidade, as vozes ecoaram e a corrente do protesto ganhou força. À medida que os gritos se intensificavam, Aninha viu uma nova luz brilhando. Havia força na verdade, e cada um ali era uma peça necessária nessa luta. Mas uma pergunta pairava na mente dela, até onde eles iriam? Qual seria o verdadeiro preço da verdade nesse jogo gigante? O futuro estava incerto, mas a decisão inabalável estava ali, pulsando alimentada pela coragem. E assim, o clamor da multidão se transformou em um hino de resistência. A jornada de Aninha apenas começava. Mas uma coisa era clara, essa luta seria diferente. A transformação estava a caminho, e para você que acompanhou toda essa história até aqui, este é o momento de agir. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Não perca as suas oportunidades de participar de histórias que vão além. Esmague o botão de like para mostrar que você está aqui com a gente nessa luta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos ouvir tudo sobre o que você achou e como acha que isso tudo vai acabar. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Venha fazer parte dessa comunidade incrível que está sempre à frente. Vamos juntos nessa jornada, porque a mudança começa com cada um de nós.